Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 64 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre o homem na arena. Isso aqui é um texto, na verdade é um trecho de um discurso, né, de um presidente americano, um ex-presidente, chamado Theodore Roosevelt. E assim, honestamente, teve um monte de Roosevelt aí na política americana, praticamente não sei nada sobre nenhum deles. Quem me acompanha há um tempo já sabe o quão pouco eu tenho de apreço por políticos, né? Então, vou ficar devendo aí uma descrição um pouco melhor da biografia do rapaz. Mas esse texto ele é muito importante. Eu lembro de conhecer ele quando saiu uma série sobre o Tom Brady, né? O Tom Brady é um dos maiores atletas da história, o maior vencedor da NFL, da Liga de Futebol Americano, a maior liga do mundo, né? E eles fizeram uma série da vida do Tom Brady e ela se chamava O Homem na Arena. E aí eu fiquei sabendo que, na verdade, isso era um trecho de um discurso desse Roosevelt, né? E eu fui ver o discurso. E realmente aquilo me impactou demais. Eu fiquei bem tocado, assim, com aquele texto, né? E eu lembro que, quando o Rafa estava bem pequenininho, eu fiz um post exatamente com esse texto. E embaixo, depois que eu copiei o texto na íntegra, né? Uma foto minha, assim, o Rafa bem pequenininho, assim, andando de mão dada comigo na rua. E eu, assim, bem maior do lado dele, conduzindo ele, né? Uma foto muito simbólica para mim. E eu lembro que eu copiei esse texto na legenda e depois desse texto eu coloquei assim: se esses meninos entenderem só isso aqui, se eles entenderem só o conteúdo que está aqui, para mim a paternidade já foi um sucesso. E eu continuo achando exatamente isso, tanto que eu quis trazer isso aqui para vocês, aproveitar que o podcast que a gente tem mais tempo, que é uma coisa muito mais um relacionamento um pouco mais duradouro, né? Uma coisa maior que dá pra gente conversar com calma, dá pra gente dissecando vários assuntos aqui, muito mais do que em story, em post do Instagram, essas coisas. E eu queria falar com vocês sobre esse texto aqui, que tem alguns pontos aqui muito importantes, e eu separei 5 deles, né? É um texto pequeno, e eu vou, para quem não conhece, para você não ter que ficar buscando isso aí, para não ter que procurar, ir atrás, digitar no Google e tal, eu vou recitar ele aqui na íntegra, né? Não é o discurso na íntegra, é um trecho que fala do homem na arena. E aí vocês vão entender exatamente. Eu vou recitar ele todo e aí depois eu vou trazer os pontos que eu acho mais importantes aqui para a gente debatendo, tá? Mas se você puder abrir ele aí, de repente você está ouvindo isso aqui no celular, ou se estiver ouvindo no computador, você puder abrir nele e depois a gente ir acompanhando pela discussão mesmo, conforme eu for falando dos pontos que eu acho mais relevantes, você vai achar no texto e vai ler de novo e você vai ver o que eu estou querendo dizer exatamente com isso, tá? Então vamos lá. O texto é o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros ou decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega por uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse é o texto, tá? É um texto bem curtinho, até por isso que eu quis recitar ele aqui na íntegra. E agora a gente começa realmente a destrinchar isso aqui. Eu separei aqui 5 pontos que eu acho importantes. Talvez, se a gente parar para pensar mesmo, né, pegar detalhe por detalhe, cada símbolo, cada coisa que tem ali, talvez a gente consiga extrair até mais coisa. Mas aí ia ficar um negócio extremamente, né, enorme e para não matar vocês de tédio, a gente vai se ater só a esses pequenos pontos aqui, tá? Então vamos começar.
A primeira frase já é fantástica. Não é o crítico que importa. Perdão. Não é o crítico que importa. Isso aqui é um negócio muito interessante, porque a gente está numa sociedade, o brasileiro ele tem assim, vários problemas, né? Mas um dos problemas mais latentes que eu vejo o tempo todo é aquela alma mesquinha, né? A gente tende a ter muita facilidade de aceitar o sucesso de pessoas que estão muito longe, né? Pessoas que, sei lá, estão... O Cristiano Ronaldo, por exemplo, o pessoal gosta de falar bem dele e tal, é porque ele está muito longe. Gosta de falar de grandes pessoas, pessoas que estão, sei lá, em São Paulo, no Rio, em Nova York, na Europa e tal. Mas quando esse sucesso, quando essa prosperidade ela vem de alguém próximo, isso gera bastante problema. As pessoas são meio invejosas mesmo, né? E essa é a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa que está tentando, né, lutar uma batalha digna, como diz o texto, é a primeira coisa que a pessoa precisa se atenar. E você precisa se atenar a isso e você precisa passar isso para o seu filho. Então, assim, o crédito pertence à pessoa, né? Não é o crítico que importa. E aquelas pessoas que falam, né, que estão falando em volta de você e do seu filho. Você pode perceber que praticamente qualquer coisa que você fizer diferente com seu filho, diferente do que a maioria faz, diferente do que é o senso comum, né? É só você ver o tamanho da discussão que gera, só citar alguma coisa, por exemplo, de homeschooling. Quando você cita, no meu caso, por exemplo, a gente decidiu aqui, eu e minha esposa, não dar doce para os meninos. O Rafa já vai fazer 3 anos e ele nunca chegou perto de um pirulito, de uma bala, de nada desse tipo. Chocolate. A gente tem uma coisa muito forte em cima disso. É porque realmente não tem necessidade de ficar dando. Se você não der, ele não vai conhecer, então não faz o menor sentido, na minha cabeça. Tem a questão das telas, por exemplo, né? Celular, tablet. Eu vivo usando a piada do tablet, né? Eu mostro os meninos, às vezes, nos stories e tal, fazendo alguma coisa manual, né? Uma coisa, andando com um carrinho, ou correndo atrás da bola, ou pulando no pula-pula, alguma coisa realmente manual, que eles estão ali gastando energia e tal, e aí eu boto assim, tablet. É uma piada interna que já tem muito tempo que eu faço, o pessoal que me acompanha há mais tempo já entendeu isso aí. Talvez quem chegou há pouco tempo fique um pouco sem entender, mas esse é o ponto, né? E o que vai acontecer quando seu filho, né, bater de frente, mas quando estiver frequentando um ambiente de pessoas que fazem coisas muito diferentes do que ele está acostumado? Vai ter crítica, né? Mas no fundo é importante você botar na cabeça dele, né, conforme ele for crescendo, que não é o crítico que importa, né? Se você bota seu filho para, sei lá, com 11 anos de idade para trabalhar, meu Deus, eu imagino o tamanho da repercussão que isso vai dar. O Rafa provavelmente vai começar a trabalhar até antes disso. E o trabalho que eu digo não é trabalho, CLT, vai assinar carteira, o menino vai trabalhar de segunda a segunda e tal. É trabalho normal, coisas simples, né? Você vê esses filmes americanos todos, a molecada, sei lá, vende limonada na frente de casa. Tem uma expressão americana que é garage selling, né? As pessoas, quando tem um monte de coisa em casa que não serve para nada e tal, eles fazem essa garage selling, que é vendas de garagem, né? A pessoa abre a porta lá da garagem, bota uma banquinha assim, nos brinquedos, as coisas assim que tem em casa, e bota o preço em cada uma delas, fica lá, o pessoal vai passando, vai comprando e tal. Isso é trabalho, né? Isso dá trabalho. Você tem que organizar, você tem que precificar, você tem que pegar as coisas, botar em cada coisa, organizar, não sei o quê, blá, 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 vender. Então, assim, você vê quanta coisa eu citei aqui, que são coisas que não fazem parte do imaginário normal do brasileiro médio e que, se você ousar fazer qualquer tipo de coisa assim, você vai ser criticado. Mas não é o crítico que importa. É esse o grande ponto aqui, né? O segundo ponto que eu queria trazer, e aí já descendo um pouco mais, é a questão da poeira, suor e sangue. Quando uma criança está se dedicando muito para uma coisa, digamos que seu filho tenha muito interesse em instrumentos musicais,
E aí aquela criança vai ficar no quarto lá, fechada, estudando pra caramba, estudando piano, estudando violão, fazendo alguma coisa muito importante e que vai edificar a alma dela, vai trazer habilidade para ela, vai trazer sensibilidade, vai trazer a ela uma expansão do imaginário, uma coisa importantíssima para a criança, ou que ela sente para ler, sei lá, Senhor dos Anéis com 10 anos de idade, pega aquele tolete de 1000 páginas e fica ali lendo pra caramba, e se interessa e gosta. Esse tipo de coisa é poeira, suor e sangue. Não é fácil adquirir habilidades, né? Provavelmente você sabe disso, porque você sabe o quanto é difícil para você aprender uma coisa nova. A criança ela tem um pouco mais de facilidade e se você estimular da forma correta, ela consegue se dedicar muito para uma atividade que para a gente, quando adulto, que a gente tem um monte de responsabilidade, um monte de coisa para fazer, já é mais difícil, né? É mais difícil passar horas lendo O Senhor dos Anéis por prazer. Eu não tenho mais esse tempo. Na época, eu lembro quando eu estava na época da faculdade, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, estava saindo ainda as séries do Harry Potter, né? E eu lembro que quando saía livro novo, eu passava lá para comprar e tal, e minha irmã comprou, eu comprei alguns, e eu estava sempre lendo esses Harry Potter, e tinha muitas discussões sobre como é que a trama ia se desenvolver e tal. É um livro muito bem escrito, é uma série policial, não sei se você já sabia disso, né? Se você viu os filmes, provavelmente você não tem essa dimensão, mas é uma série policial, praticamente. Policial no sentido de você tem dois grupos, praticamente, né? Você tem o grupo da Ordem da Fênix e tem o grupo do Voldemort, e eles estão pregando peça um para o outro, porque é uma coisa meio velada, é uma guerra fria, né? Até então. Conforme vai se desenvolvendo, a coisa vai ficando mais explícita. Então tem muita essa coisa de gato e rato, de implantar prova, de jogar mentira, tem um clima meio tenso, né? A história inteira. E é muito cativante. Só que quando você é adulto, você não tem tempo para ficar esmiuçando esse tipo de coisa. A criança geralmente vai ter. E se o seu filho se interessar mais por Senhor dos Anéis do que por um joguinho de celular, do que por youtubers da moda, ele vai ser criticado, né? Como a gente já falou no primeiro ponto. E aqui vai ser a poeira, né? Poeira, suor e sangue. Ele vai, cara, dá trabalho. Sentar e ler dá trabalho. Estudar um instrumento dá trabalho. Fazer homeschooling dá trabalho. Sei lá, levar o seu filho para um esporte, né? Botar ele no jiu-jitsu, ele chegar, subir os degraus lá e chegar lá com 18, 19 anos na faixa preta, dá trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa botar na cabeça da criança é isso, sabe? É poeira, suor e sangue. Porque sem isso, o que vai acontecer? A gente vai cair no senso comum, naquilo que todo mundo faz. Então, esse ponto é extremamente importante. Eu acho que até isso aqui já valeria um episódio de podcast, mas tem mais coisa aqui. Terceiro, erros e decepções. Esses erros e decepções, eles são muito característicos de pessoas que estão tentando alguma coisa. É aquela coisa da tarefa digna, né? Você está tentando fazer uma coisa digna. O que uma criança que está lendo O Senhor dos Anéis está fazendo de digno? Tá entendendo melhor como que se lê, tá estimulando a imaginação, tá aprendendo uma cultura nova, tá entendendo como funciona um mundo que, o Senhor dos Anéis especificamente tem muito disso, né? Que é uma espécie de extrapolação da realidade. O Senhor dos Anéis fala muito da questão do bem e do mal, fala muito da tentação, né? De como você vai ser tentado, mas que é importante você ter nobreza para seguir fazendo aquilo que é correto. É isso que o Frodo fez. Ele tinha uma missão para cumprir, ele tinha que destruir o anel, ele foi tentado o tempo todo, era extremamente perigoso aquilo. E só uma pessoa que tenta vai errar. Só uma pessoa que tenta tem a possibilidade de decepcionar os outros. E aqui também é uma reflexão importante para os pais. Porque se o seu filho está tentando alguma coisa e está errando, evita de ficar enchendo o saco dele demais. Evita de falar com ele que está decepcionado com ele porque ele não conseguiu fazer uma coisa. Se ele está tentando, a melhor coisa que você pode fazer é estimulá-lo primeiro. Segundo, ajudá-lo a conseguir alcançar aquele objetivo, né? Conduzi-lo da forma correta. Então, esse terceiro ponto, ele é muito importante. E essa crítica também, essas decepções, né, entre aspas, isso vai vir de gente de fora, né? Quando seu filho, sei lá,
Digamos que seu filho vai numa audição, ele toca piano e tal, ele vai para uma audição, chega na audição, ele, sei lá, erra alguma coisa. Sempre vai ter alguém para falar, errou ali, tá vendo? Não sabe tocar direito. Pô, mas e as outras 900 notas que ele acertou, sabe? Esse tipo de crítica vai vir demais. É importante que você tente blindar ele quanto a isso, porque é da natureza humana, né? Todo mundo que não tá fazendo nada vai criticar alguém que tenta. Então isso é chave, assim. É uma lição tanto para o pai quanto para você passar para o seu filho. O quarto ponto, e aqui eu acho que depois de falar tanto de relação, de luta, suor, sangue, de gente criticando e tal, o quarto ponto que eu acho que é importantíssimo nisso aqui é o entusiasmo. O Roosevelt colocou isso aqui, né? A questão do entusiasmo é muito importante, porque só com entusiasmo você encara poeira, suor e sangue. E esse entusiasmo, ele vem de uma causa digna mesmo. Não existe entusiasmo quando você está perseguindo uma coisa que você não considera que vale a pena. Então, se o seu filho achou alguma coisa disso, e se ele se entusiasmou com alguma coisa, seja um esporte, seja um instrumento, seja literatura, seja algum estudo de alguma coisa que vale a pena, cara, não destrói o entusiasmo desse moleque. E se você, como pai, tem um entusiasmo por alguma coisa, e aqui eu vou puxar para o meu lado, uma das coisas que mais me deixa entusiasmado é estudar sobre paternidade, é tentar entender como é que eu faço esses moleques serem melhores, né? Melhores que eu, inclusive, melhores que a minha esposa, melhores que as pessoas vieram antes da gente, né? Então, o entusiasmo é um negócio fantástico. A criança, ela tem isso naturalmente, né? Ela tem essa mola propulsora que está sempre jogando ela para frente, jogando para frente. É função nossa evitar de podar esse entusiasmo dele. E como é que a gente faz isso? A gente evita ficar, primeiro, super protegendo demais, deixa o pau quebrar dentro de um limite do bom senso, né? Segundo, evitar ficar criticando. Porra, tem gente que fala assim, quantas vezes vocês não ouviram isso, né? Não, porque você tem que tirar nota boa na escola, porque você só faz isso. Você já ouviu isso várias vezes, todo mundo já ouviu isso, todo mundo da minha geração já ouviu isso. Você só faz isso, você não faz mais nada da vida. Você precisa tirar as melhores notas, porque você está por conta. Foi engraçado, né? Quantas pessoas adultas só fazem o trabalho, por exemplo? Você só tem o trabalho. A pessoa trabalha de segunda a sexta, de 8 às 5, sei lá, de 8 às 6, e faz um trabalho de merda, né? Faz um trabalho porco. E não cresce na vida, e não é promovido, e não faz mais nada, não empreende alguma coisa que seja uma... Que aí a gente volta naquela questão, né, da causa digna, que não seja uma causa digna. Qual é a causa digna de quem está fazendo ali, na média, só para bater cartão e para pegar um salário no final do mês? Não tem causa digna aí. Né? É uma sobrevivência, mas não é uma causa digna. A pessoa precisa do trabalho, precisa do dinheiro e tal. Então, quando a gente fala, né, quando a gente joga para o nosso filho, assim, pô, mas você só faz isso, está fazendo errado, não está fazendo direito. Quantas vezes a gente tinha só uma coisa para fazer no dia e a gente fez aquilo errado? Então, calma, tá? Calma. Não corta o entusiasmo do moleque, não corta o entusiasmo do seu filho quando você vê que ele está se esforçando. Dá um empurrão, cara. Senta com ele, peraí, qual que é a sua dificuldade, cara? Vamos tentar aqui, vamos fazer junto. Como é que eu posso te ajudar? Sabe, esse tipo de coisa vai deixar ela mais entusiasmada, porque ela vai olhar pro pai dela e falar assim, cara, meu pai está me apoiando. E aí, pode ser a diferença entre ele manter o entusiasmo e ele dar aquela brochada e nunca mais ter interesse, e aí cair naquela mediocridade que a gente está falando, né? E o último ponto é já o final do texto, que é a questão do se der certo, deu certo uma coisa realmente grandiosa, porque era isso que estava buscando, e se der errado, pelo menos o fracasso da pessoa que ousou grandemente provavelmente vai trazê-la de volta para a mediocridade. Então, no final das contas, ou você decide ter uma vida medíocre, onde você não estuda nada diferente daquilo que você trabalha, você não tem o seu imaginário povoado por coisas boas,
você não tem virtudes, você não tem ideias altas sobre aquilo que você quer da vida, você não passa nada disso para o seu filho, porque você não consegue passar uma coisa que você não tem. Ou você faz isso, ou você tenta uma coisa muito foda. E aí o máximo que pode acontecer é dar errado e voltar para a média. Ou seja, deu tudo errado, você continuou sem um grande ideal digno de vida. Na verdade, você tentou alguma coisa que deu errado. Nada impede que você tente de novo, né? Quantas vezes, quantas a gente vê muito esses coaches, né? O pessoal fala muito mal dos coaches e tal. As piadas de coach são muito boas, né? São muito engraçadas. Mas na verdade é assim, né, cara? Eles gostam de usar muitos exemplos de pessoas que falharam muitas e muitas vezes na vida e que no final das contas deram certo. Depois de falhar muito, depois de dar muito errado, né? E tem uma frase do Baster, né? O Baster é um produtor de conteúdo que fala sobre investimento. É um cara que eu acompanho há muito tempo. O Baster tem vídeo dele no YouTube de 2011, ensinando a investir muito antes de Natália Arcuri, de Bruno Perini, de Fábio Holder, de Thiago Nigro. Muito antes dessa geração, o Baster já estava lá falando dessas coisas. E é uma frase dele que eu guardei há muito tempo na minha cabeça e eu tenho muito isso na minha cabeça. Cara, você só precisa acertar uma vez, velho. Você só precisa acertar uma. Você não tem que ficar acertando. Você não precisa ser o Elon Musk, que fez lá o PayPal, aí depois pegou a Tesla e transformou numa coisa gigante, aí fez a SpaceX. Cara, esquece isso. Isso aí é coisa para um ou dois na história da humanidade. Que vão pegar alguma coisa e vão ser grandiosos em vários campos, em várias coisas, e vão, cara, ser lembrados por vários feitos e tal. Isso na média, na estatística, isso não é para você, isso não é para mim, isso não é para seu filho, para o meu filho. Na média, isso daí vai ser para pouquíssimas pessoas. Então, o que você tem que fazer? Acertar uma vez. Digamos que seu filho ele queira viver de música. É o sonho dele, a coisa que ele mais gosta de fazer. Ele tentou dar aula de música, aí tá mais ou menos, tal, meio devagar. Aí ele tentou montar uma banda. Aí montou uma banda, não sei o quê. Banda depende de muita gente, né? Às vezes tem um ou outro que não quer, não dedica, não esforça e tal. Aí ele tentou tocar na noite, sozinho, né? Barzinho e violão. Aí não consegue. Aí depois ele foi contratado para uma banda de baile, por exemplo, que é uma banda que geralmente tem um empresário e tal. Os caras tocam na noite, né? Aquelas bandas de Réveillon e tal. E aí, de repente, a banda deslancha e dá alguma coisa. Pô, deu certo uma vez. E olha quantas vezes esse cara foi tentando. Né? Eu lembro na época eu tocava guitarra, eu tinha muito a influência do Kiko Loureiro, né? Que é o cara que era do Angra. E ele falava de todas essas vertentes, cara. Foi o primeiro cara que começou a falar de música como negócio, assim, pelo menos o primeiro que eu vi, né? Falar de guitarra como negócio. Até então, era coisa de gente vagabundo e tal, que tocava e bebia muito e de vez em quando um ou outro ficava milionário porque acertou lá uma música na rádio, sei lá. E ele falava de todas essas vertentes, né? Pô, além dessas todas que eu falei, ainda tem o cara que pode ser compositor para fazer música, para entregar para os grandes artistas, para os Chitãozinho Chororó da vida. Então, assim, tem muitas formas de você tentar a mesma coisa. Tem muitas formas de você ser um atleta. Você pode, não só, além de ser atleta, você pega esses caras do UFC que estão no topo, são grandes campeões. Os caras, além de tudo, eles dão aula. Às vezes dão aula particular para grandes artistas, né? Os caras já estão famosos, cobram fortuna para dar aula particular para Will Smith, sei lá. Ou eles têm uma academia e a academia vai prosperando. Ou então eles podem, sei lá, cara, fazer um monte de coisa, fazer aula de defesa pessoal. E aí, entendeu? Assim, não é uma questão de se vai dar certo. É uma questão de ir tentando até dar certo. No final das contas, cara, você passar realmente a vida inteira e nada der certo, provavelmente você teve uma vida na média. E aí você vai ter você vai ter perseguido uma direção digna na sua vida. É que infelizmente a coisa não aconteceu, por, sei lá, às vezes você deu muito azar. Tem gente que tem mais azar do que o normal. Ou, sei lá, você não era tão bom naquilo, mas é uma coisa que você gostava muito, então você passou sua vida fazendo uma coisa que você gosta. Se você passa isso pro seu filho, ao invés de falar, não, isso aí não vai dar certo, isso é coisa de vagabundo.
E olha só quantas profissões vão aparecendo de 10 anos para cá. Quantas profissões surgiram do nada que nem existiam, ou então ninguém sabia que existia. Há 10 anos atrás, falar de gestor de tráfego, falar de copywriter, coisas que hoje em dia estão. Você chuta uma árvore e cai um gestor de tráfego na internet. Então, assim, imagina os pais, né? O filho falando lá atrás: meu pai, você é gestor de tráfego e tal. Aí vai ficar aí mexendo com o computadorzinho, não sei o quê, vai ficar aí no bem bom. E às vezes o moleque tá estudando pra caramba, tá lá estudando aqueles gerenciador de anúncio do lado do Facebook, aquilo é uma insanidade completa, é botão que não acaba, parece um painel de avião aquilo. E aí o pai tá achando que o menino tá fazendo, sei lá, tá lá o dia inteiro trancado no quarto vendo filme pornô, né, sei lá. Então, assim, no fundo, cara, as coisas derem errado, deu. Pelo menos a ideia de tentar, ela sobrepõe isso de alguma forma, pelo menos para tentativa da causa digna. E provavelmente se a pessoa tentou isso durante muitos anos, é porque ela realmente estava gostando do que ela estava fazendo. Então, não tem perda, esse é que é o ponto. O quinto ponto é exatamente isso, não tem perda. Ou você dá certo, ou você dá errado, correndo atrás de uma causa digna, que vai te deixar satisfeito no final das contas. Porque você sabe que você tentou tudo o que você podia fazer para tentar dar certo. Aconteceu de não dar. E essa é uma coisa que você precisa deixar claro pro seu filho. Filho, pode ser que dê errado. E tá tudo bem. Vamos tentar, vamos correr atrás. Se o que precisar para te ajudar, eu tô aqui. Tá? Esses são os 5 pontos que eu pensei em trazer aqui para vocês hoje, porque esse texto me voltou muito forte esses dias. E eu lembrei que eu já fiz um post sobre ele e que eu não expliquei nada, né? Eu só falei assim, se meu filho entender isso aqui, pra mim vai tá bom. E realmente tá bom, cara. Imagina quantos pais se preocupam em passar esse tipo de mensagem pros filhos. Quantos filhos precisariam ouvir esse tipo de mensagem, mas não tem ninguém pra falar isso. E aí o cara vai descobrir isso lá com 30 anos, 35, e ele vai descobrir que ele podia ter tentado fazer alguma coisa e que tem pessoas fazendo o que ele gostaria de fazer, que porque lá atrás foram estimulados pelo pai ou pela mãe, né? Enfim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito que vocês me dessem um feedback lá no Instagram. Aparece lá, o arroba é o.pai.oldschool. Fala pra mim o que vocês estão achando do episódio. Se você é novo aqui, eu queria fazer um desafio. Eu falava mais disso no começo, eu tenho esquecido de falar. Mas se você é novo aqui, faz um teste, né? Você tá ouvindo esse episódio, ouve mais 2 ou 3 aqui. E se você gostar, já segue. Porque aí é um sinal de que as ideias bateram, né? E as coisas... E vai ser legal para você acompanhar isso aqui e os próximos que eu vou fazer também. Então é isso, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.